Galera, bom dia. Hoje, na quarta-feira, nosso dia de CHN, vamos trabalhar, então vamos dar continuidade, né, melhor falando, com os nossos animais. E hoje nós vamos falar especificamente dos vertebrados, né? Como é mesmo os vertebrados? É aquele que possui a coluna vertebral. Lembra da aula passada? Então, ó, coluna vertebral. Então, seria basicamente aqueles que têm os ossos, né? Os ossinhos, todo o que envolve o corpo. Então, dentro desses vertebrados, nós temos classes, né? E essas classes é que determinam alguns tipos de animais, como eles são, as suas características. A Pro deixou um textinho para vocês falando especificamente sobre cada classe e também a imagem desses animais para vocês poderem observar suas características. Uma característica por cima, vamos supor, né, superficialmente. As características que vocês vão ver melhor, que vocês vão olhar para o animal e vão identificar, tá? Vamos começar pelos mamíferos. Vocês sabiam que nós, seres humanos, também somos mamíferos? Qual é essa nossa característica? A gente mama. Quando a gente nasce, o leite materno da nossa mãezinha é o que nos alimenta. Tem algumas crianças que não, mas a grande maioria, né, é o leite materno que a gente sobrevive por um bom tempo, né? Então, dentre os animais, também existem os mamíferos, né? Que eles se alimentam se alimentam do leite da mãe durante algum tempo após o nascimento, né? Esses aqui são os mamíferos. E as aves, né? O que as aves elas têm em comum com alguns animais? O grupo de animais aves. O que elas têm em comum? Elas nascem de quê? De ovos, né? Elas nascem através dos ovos e possuem bico, asas e o corpo coberto por penas. Então, características de algum tipo das aves para a gente observar assim na primeira, né? Quando olhar na primeira vez, então seria essas, né? E os répteis? Às vezes vocês sabem já o que é répteis, mas por essa classe talvez nunca tenham escutado. Mas os répteis também nascem dos ovos. Mas o corpo é coberto por escama, mas não é aquela escama do peixe, é outro tipo de escama, é uma escama mais dura. E tem placas ou carapaças também, que são o corpo mais duro. E os anfíbios? O que é os anfíbios? Os anfíbios, eles têm a característica principal deles é a vida deles é dividida em duas etapas, né? Do nascimento, eles nascem num lugar e depois, quando eles ficam um pouquinho maior, eles vão para outro lugar. Então, geralmente eles nascem na água, eles sobrevivem um tempo na água, o nascimento deles se dá na água, por isso que eles são chamados de aquáticos. E depois, quando eles crescem, ficam um pouquinho maior, eles vão para a terra. Daí eles ficam terrestres, né? Então, essa é uma característica muito importante dos anfíbios. E os peixes? Os peixes, né? A maioria, quase todo mundo conhece, né? O que é um peixe. Então, o corpo deles é coberto por escamas, né? Aquelas escamas mais fininhas. E tem nadadeiras, as glândulas ou guelras que ficam aqui no corpo deles, onde eles conseguem respirar embaixo d'água. Então, uma característica muito importante dos peixes é que eles conseguem respirar embaixo d'água. Tem muitos animais que até conseguem nadar, mas ficar o tempo inteiro embaixo d'água não, pois não possui as guelras ou as brânquias, né? Então, essas são as características dos peixes e o corpo deles também mudam
de acordo com a temperatura. Se está muito frio, eles se adaptam àquela temperatura. A água, se a água é muito quente, eles também se adaptam àquela temperatura. Então, isso seria mais ou menos as características dos vertebrados, dos grupos dos vertebrados, que tem, lembram? A coluna vertebral. Então, a Bro deixou isso tudo explicadinho lá no PDF, tá? Para vocês saberem, então, essas características e também deixei umas atividades para vocês, tá certo? Um beijo, boa aula e até a próxima.